Meus irmãos, graça e paz, um bom dia a todos. Eu, antes de tudo, agradeço ao pastor Cisne, ao pastor Ricardo, à Inésia, pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque realmente, a cada vez que o pregador fala, ele tem que reconhecer que a orelha mais próxima da boca dele é a dele mesmo. Então, muito mais do que trazer a palavra para vocês, eu sou ministrado e tenho minha orelha puxada pela palavra que o Senhor coloca no coração para falar. Então, realmente é um privilégio, uma bênção muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, e eu espero que o nome de Deus possa ser glorificado nessa manhã, antes de qualquer outra coisa. Vocês vão perceber que eu vou beber bastante água hoje, porque minha garganta está revoltada comigo, não sei o que eu fiz para ela, que ela não está muito satisfeita, mas eu vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no Salmo de número 8, porque é nesse texto que nós vamos nos focar nessa manhã, o Salmo de Davi. Salmo 8 todo, sim. Ele é pequenininho, são 9 versos só. Dá para nós passarmos por algumas lições muito boas, muito importantes em todo o Salmo. Obrigado. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Vamos orar. Pai querido, que alegria é para nós contemplarmos a Tua Palavra e perceber que o Senhor dos céus e da terra é o Senhor das nossas vidas. Aceita, Senhor, eu te peço o nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã, os nossos corações que já são Teus, mas nós te pedimos, toma conta de nós, toma conta da nossa vida, cuida de nós como a Tua Palavra nos promete e nos faz sempre ficarmos admirados, espantados, maravilhados com a Tua criação e com aquilo que Tu fazes pela nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de contemplar a natureza, de parar e olhar para os céus, olhar para as montanhas, como aqui tem muitas, né? E entender que quem criou isso milimetricamente, quem teve o cuidado de calcular a proporção de gases no ar que nós respiramos, é o mesmo Deus que controla o ritmo do nosso coração, que controla a função do nosso cérebro, a nossa digestão, todos os menores detalhes da nossa vida são controlados, são governados por Deus. E outra pergunta que eu faço: qual foi a última vez que nós paramos para orar ao Senhor, simplesmente para louvá-lo, sem reclamação, sem pedido, sem lamúria, sem nada que seja para nós? Que é tão comum a gente: Senhor, se lembra disso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor, me perdoa por aquilo outro, Senhor, me ajuda, e agora, Senhor, o que eu faço? E nós pedimos tanto para Deus.
E muito poucas vezes, muito menor é o número das vezes em que nós nos dedicamos a falar: Senhor, o Teu nome é maravilhoso sobre a terra, sobre os céus. O Teu cuidado é imenso sobre a minha vida. Então, louvado e engrandecido seja o Teu nome em todos os dias da minha vida, em todas as situações pelas quais eu passo. É complicado às vezes. É claro que todo mundo passa momentos ruins. Nós não podemos brincar e fazer de conta que a nossa vida é um mar de rosas, porque não é. Nós passamos aflições nesse mundo. O Senhor Jesus nos disse que íamos passar aflições nesse mundo, mas ao mesmo tempo a nossa experiência com Deus é tão maravilhosa, e a palavra de Deus nos fala: louvai ao Senhor todos os dias da vossa vida. Esse salmo, ele nos faz pensar em muita coisa, e na verdade esse salmo me faz pensar, lembrar de uma ocasião, já há muitos anos, já que eu já estou ficando, né? A gente olha para frente, já tem menos caminho do que tem para trás. O ano era 1999, eu estava na Bahia, não sei quantos já tiveram a oportunidade de conhecer a Bahia. Era um colégio interno a mais ou menos 1h30 de Salvador, e era uma planície enorme, não tinha montanha em volta. Era uma noite em que eu estava muito mal, que eu estava a 1.500 quilômetros do meu parente mais próximo, tinha ido estudar teologia, não conhecia nada, era a primeira vez que eu pisava naquela terra, longe de todo mundo, trabalhando igual um burro na cangalha, porque realmente a vida de trabalho lá era muito grande, eu precisava pagar pelos meus estudos com o meu trabalho, e aquela noite eu estava realmente muito mal. Eu comecei a andar, já devia ser umas 9, 10 horas da noite, e eu cheguei até um ponto em que eles estavam expandindo o colégio, estavam fazendo novas construções, mas ali não tinha quase nada, era só uma quadra de esportes que eles tinham começado já a fazer, que ali ia ser um complexo esportivo. Não havia prédios em volta, é aquela coisa que só temos mesmo a claridade da lua e das estrelas, não tinha um poste perto de mim. E eu estava me sentindo opresso, pesado, cansado, de cabeça cheia, e eu deitei naquela quadra, fechei os olhos, deitei, fiquei lá estendido, e de repente eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu notei que o meu ângulo de visão era 180 graus para qualquer lugar onde eu olhasse. Não tinha uma montanha, estava tudo liso. E eu me vi debaixo de uma redoma escura, com uma quantidade infinita de estrelas. E aquela realização, aquele momento, parece que o espanto que dá, a gente fica sem fôlego. Eu fiquei naquela hora sem fôlego. Que coisa imensa! E naquele momento eu fui lembrado de quão grande é o Deus a quem eu sirvo. Porque a Bíblia fala que Deus mede o universo aos palmos. Um universo que para nós é virtualmente infinito. Bilhões de galáxias, trilhões de estrelas. E Ele tira a medida como quem mede esse púlpito. Quão grande é o Deus a quem nós servimos. E esse é o espanto de Davi nesse salmo. Ele olha para os céus, ele olha para as estrelas e fala: quem sou eu diante disso tudo? Que Deus imenso é esse que consegue se preocupar comigo? O que é o ser humano para que receba a visita de um Deus que é infinito, que é eterno e que controla cada estrela na sua posição, cada cometa, cada sol, cada planeta? Na verdade, se nós pararmos para prestar atenção, e eu não sei, é até muito lindo nós pararmos para pensar nisso. Não sei quantos de vocês já pararam para ver que o livro dos Salmos era o inário de Jesus. O nome livro dos Salmos, na verdade, inicia a história como o rolo dos louvores. Rolo porque não era livro, eram mesmo pergaminhos enrolados. E ali só tinha hinos, tinha louvores, que deviam ser cantados todos os dias, na congregação, dentro de casa. Então, o nosso inário hoje, na verdade, naquela época, era o livro dos Salmos. Jesus cantava os Salmos.
Quando nós lemos o Salmo 8, nós podemos ter a plena certeza de que o nosso Senhor cantava esse salmo. E olha, é muita história e é muito privilégio nós sabermos que o nosso Salvador louvava ao Pai dele da mesma forma, com as mesmas palavras que nós louvamos ao nosso Senhor hoje. São 150 salmos escritos por diversos autores. O Salmo 90, por exemplo, atribui-se a Moisés. O Salmo 73 e tantos outros a Asaf. Metade, mais ou menos, dos salmos são escritos por Davi. E nós temos que meditar nesses salmos, porque são aqueles que nos relacionam diretamente com Deus, encaram tantos aspectos. Tem salmos tristes, tem salmos alegres, tem salmos de tribulação, tem salmos que Davi falava assim: Senhor, Tu és a única coisa em quem eu posso me apegar nessa vida. E esse aqui é um salmo de louvor, um salmo de reconhecimento da grandeza de Deus. Porque, imaginem só, Davi, que passou uma boa parte da sua vida isolado, no meio do mato, no deserto, nas planícies, tomando conta de ovelha, virando noite no descampado, tomando conta das ovelhas, por causa de ursos, por causa de lobos, como ele mesmo fala. Durante a noite ele olhava para o céu e via um céu parecido com aquele que eu vi na Bahia, aquela imensidão sem luz artificial e que fazia ele contemplar a grandeza de Deus. Nesse salmo nós temos basicamente dois assuntos principais. Um deles é a glória de Deus revelada na criação, nos céus estrelados mais especificamente. E o outro assunto que Davi fala aqui é a ação de um Deus grandioso diante e em favor de seres humanos que são tão pequenos. Como é que é a estrutura desse salmo? O que vem escrito nesse salmo? Quando nós cantamos, por exemplo, o hino que cantamos aqui agora há pouco, nós podemos perceber que as nossas rimas, nossa construção poética é baseada nos sons, baseada nas palavras que nós cantamos. Jesus com cruz, né? Por exemplo, e tantos outros. Mas a poesia hebraica, ela não é tanto apoiada em palavras e sim em ideias. Então, querem ver como é que fica? São 9 versos. O primeiro verso fala: o nome do Senhor é magnífico. O último verso fala o quê? O nome do Senhor é magnífico. O segundo: Deus é poderoso e chama os seus pequeninos à vitória, as obras de Deus. Voltando para o final, dos versos 5 ao verso 8, Deus coroa o homem com glória e domínio sobre a criação. Também fala sobre as obras de Deus. E o meio do salmo é o coração do salmo, que mostra o espanto de Davi, nos versos 3 e 4, o espanto e o contraste, a admiração de Davi diante de um Deus tão grande que toma conta de seres tão pequenos. Então fica A, B, C, B, A. O índice de assuntos dele relaciona-se nessa estrutura. Por quê? Porque é a maneira que ele encontra de colocar a poesia dele em louvor a Deus. Essa é a estrutura, como é que eles pensavam poesia naquela época. E prestem atenção numa coisa. A primeira coisa que eu vou levar em conta aqui é realmente a questão de que o salmo é inteiramente dedicado ao louvor. Davi não reclama de nada. Davi não reclama do frio do deserto à noite. Eu não sei se vocês sabem, durante o dia, um descampado é muito quente. Durante a noite, não tem nada para reter o calor, vai tudo embora e fica frio, frio mesmo. Durante a noite, ele não reclamava do calor, do frio, durante o dia não reclamava do calor. Passando as noites ao céu aberto, ele não dormia direito, porque afinal de contas, se ele dormisse, quebrasse no sono mesmo, quando ele acordasse ia ter algumas ovelhas a menos. Mas não era isso que ele estava focado nessa hora. Ele estava focado na grandeza de Deus. E nesse salmo,
ele diz o seguinte: ó Senhor, Senhor nosso, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Normalmente, as divindades, os deuses que eram considerados naquela época, eram deuses territoriais. Era o deus dos fenícios, o deus dos filisteus, o deus dos sírios, o deus dos judeus. Quando Naamã, por exemplo, foi curado, dentro da cabeça limitada dele, ele pediu o quê para Eliseu? Que ele pudesse levar um saco com terra de Israel, para que ele levasse isso para a casa dele. E qual era o objetivo? Para ele ter um pouquinho da terra de Israel com ele, para que Deus pudesse atuar na vida dele lá na Síria, onde ele estava. Só que aqui, Davi já fala uma coisa completamente diferente. O Senhor é o Senhor da terra inteira. Não precisa eu levar um pouquinho de terra de um lado para o outro, para eu ter a certeza que Deus toma conta de mim onde quer que eu vá. Deus me acompanha. As minhas jornadas pelo deserto, pela cidade, nas estradas, bebendo água, ao tomar banho, o Senhor me acompanha em todos os momentos. Essa certeza dava segurança para Davi, porque afinal de contas, a família não lembrava dele. Não fosse Samuel perguntar se os filhos tinham acabado, no dia que Samuel foi visitar Jessé nem tinha lembrado do filho. Tem o mais novo que está lá no pasto com as ovelhas, vai alguém chamar ele. Depois que ele foi ungido, os irmãos dele passaram a desprezá-lo, por mais um motivo, porque afinal de contas, por que nenhum dos filhos mais velhos de Jessé foi ungido, e só o mais novo, aquele pequenininho, do cabelo ruivo, que foi o escolhido de Deus? Ninguém sabia direito para quê, não falaram que era unção real, mas ele recebeu uma bênção de Deus. E por que o mais velho não recebeu? O próximo sumo sacerdote da casa, digamos assim. Então, quando ele foi se encontrar com os irmãos para levar comida, para saber notícias, lá na batalha contra os filisteus, o irmão mais velho dele falou: o que você está querendo aqui? Volta para as tuas ovelhas. Então a família dele não se lembrava dele direito e o via com maus olhos. Ele enfrentava leões, enfrentava lobos, enfrentava ursos, mas aqui ele não presta atenção em nada disso. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Isso nos faz pensar em muita coisa, porque afinal de contas, nós não vivemos em uma terra de sonhos. Nós vivemos em famílias que às vezes têm pessoas que não são crentes, que zombam da nossa cara, que nos desprezam. O nosso patrão olha para nós de cima para baixo. Alguns funcionários batalham um contra o outro. Em determinados ambientes de trabalho parece que a gente tem que trabalhar com um olho na nuca e uma faca nas costas, que o clima é de inimizade. Nós enfrentamos problemas todos os dias. E quantas vezes nós paramos para dizer: Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome sobre toda a terra. Só nesse verso 1, nós já percebemos que a vida de Davi não estava pautada por aquilo que ele sofria, e sim estava pautada pelo Senhor a quem ele servia e pela grandeza desse Senhor. Mais um pouco para frente, ele pergunta o seguinte: o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? O que é essa visita? Eu chamo Deus para tomar café comigo em casa? Como é que é isso? Olhando para a Bíblia, nós encontramos vários momentos em que Deus visita o ser humano. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus conversava com Adão todos os dias, na viração do dia. Ele visitava Adão. Visitou Abraão quando foi avisar que a esposa dele ficaria grávida. Não mandou simplesmente uma voz do céu. Bateu na porta de Abraão, comeu com Abraão. Manoá e a esposa, os pais de Sansão, receberam a visita do anjo do Senhor. Maria, uma das características mais empolgantes e que nós temos que admirar é que ela é uma das pouquíssimas pessoas na Bíblia, e a única mulher, se eu não me engano, que recebeu as seguintes palavras: salve agraciada, o Senhor é contigo. Isso é a visita do Senhor. Também existe a visita de punição,
O Senhor visitou povos com palavras e com atos de punição, mas nesse momento aqui, Davi estava a se lembrar desse tipo de visita, a visita que mostra comunhão, que mostra relacionamento. Deus não precisava me visitar, Deus não precisava se importar comigo, Ele não seria menos Deus se Ele não se importasse comigo, mas isso mostra a benevolência do Senhor sobre a nossa vida, o carinho. Você já pararam para prestar atenção que Deus tem carinho por nós? Deus nos ama. Qual é o tamanho desse milagre? E eu esperando milagre de cura, milagre de dinheiro, milagre de casa, milagre de emprego. Eu não preciso disso, gente. Deus me ama, Deus se importa comigo. E eu falo sempre, eu gosto muito de citar esse exemplo. A minha irmã, quando nasceu, tinha um problema cardíaco. E eu nem sabia que isso existia, mas na verdade o tempo de espera entre uma batida e outra do coração, esse tempo ele é controlado por um impulso elétrico. Entre um tum e outro tum do coração tem um choquezinho elétrico muito pequeno. Enquanto aquele choquezinho dura, o coração descansa entre uma batida e outra. A minha irmã tinha esse impulso elétrico muito curto. Então, um impulso elétrico curto determinava que havia pouco espaço entre as batidas do coração dela. E aí nós tínhamos uma criança de 5, 6 anos de idade, que dormindo, encostávamos o ouvido no peito dela e ficava parecia uma maquininha. Depois, graças a Deus, à medida que ela foi se desenvolvendo, essa questão se normalizou e ela hoje vive uma vida normal. Mas vamos pensar aí, 60, 80 batidas cardíacas por minuto em 7 bilhões de pessoas. Qual é o nível de atenção que Deus tem que ter para nós? E esqueci de fazer o coração da Inésia bater. Pumba, caiu. Esse é o nosso nível de dependência de Deus. E esse é a importância da visita do Senhor sobre as nossas vidas. E por que essa loucura? Por que loucura? Se nós pararmos para prestar atenção no cuidado de Deus por nós, pessoas que se rebelam, que fazem besteira, que pecam, que esquecem que são governadas por um Deus, pessoas que se voltam completamente contra Deus, que afinal de contas tanta gente aí debocha, ignora. Eu lembro de uma vez em que eu estava a ver uma postagem do Facebook, eu li o seguinte: religião faz-me nojo. Essa foi a frase que uma pessoa escreveu naquela postagem. Mas o coração daquela pessoa não para. Deus continua sustentando a vida daquela pessoa. E por que isso? Porque Deus quer ter um relacionamento com o ser humano. Deus não se satisfaz em ser adorado por anjos. Deus quer ser adorado pelas criaturas falhas, quebradas, de vida curta, turronas, que insistem em fazer besteira, mas é por essas criaturas que Ele mandou o Filho dele para morrer. Não foi pelos anjos, não foi pelos elefantes, não foi pelo jacarandá ou pelas grandes árvores, pelos pinheiros, não, foi pelo ser humano. E se nós, eu gosto muito desse texto, que temos tanto problema, temos falhas de caráter, temos dias de mau humor, Jesus fala o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ninguém cria um filho baseado na crueldade, baseado em: pai, faz isso para mim? Não. Tumba, uma chapada. Quem faz isso é completamente transtornado, né? Uma pessoa que realmente não tem a mínima noção sequer de que a responsabilidade repousa sobre ele de criar o seu filho. Mas Deus faz muito mais do que isso. Ele quer ter esse relacionamento conosco.
E nesse momento, nesse salmo, Davi está encarando a santidade de Deus, a perfeição da obra dele como um todo, como um universo ordenado, né? E perto da eternidade que nos espera, os problemas vão todos para baixo. O pecado tem data de validade para acabar. Esse mundo de tristeza tem data de validade para acabar. Deus vai vir e vai purificar essa terra, vai restaurar e glorificar os seus filhos. Por isso, Davi está aqui encarando algumas coisas muito importantes. Primeiro, o estado original do homem no Éden, como é que Deus criou um mundo perfeito. O reino de Deus restaurado na sua plenitude para a volta de Cristo. Davi não está olhando aqui para o mundo de pecado. Davi está olhando para o mundo conforme o coração de Deus planejou. E nesse tempo, de nosso tempo de mortalidade, esse texto é profético, porque afinal de contas, aponta para Jesus. Já pararam para prestar atenção? Olha aqui. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ah, é? Vai ali fora no quintal do vizinho e tenta mexer na cabeça do pitbull que tem ali. A gente tem domínio sobre aquele cão? Hoje eu tenho domínio sobre um leão? Não. Então quem é que tem tanto domínio assim? Quem é que realmente é o símbolo maior da criação de Deus em termos do ser humano? É Jesus Cristo. Quem é que disse que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra? É Jesus Cristo. Então, quando Davi está olhando aqui, ele está admirado com a criação de Deus, ele está admirado com o fato de que Deus colocou um mundo sob a administração do ser humano, mas o ser humano falhou. E quem é o verdadeiro príncipe desse mundo? Quem é que tem domínio sobre todas as aves do céu, sobre todos os peixes do mar? É Jesus Cristo. Então esse salmo aqui ele também é um salmo profético. Ele nos faz olhar para o final das coisas. Ele nos faz olhar para a regeneração que Deus tem planejada para fazer nesse mundo. E nesse sentido, nós podemos nos libertar de medo, de ansiedade, de tristeza, de preocupações, do coração pesado por causa de uma traição que nós recebemos. Tudo isso fica menor quando nós estamos com a perspectiva de Deus, assim como Davi tem aqui. Qualquer outra coisa perde brilho. O carro novo que eu gostaria de comprar, em 20 anos é ferrugem. A casa maravilhosa que eu trabalho para comprar, se não for mantida, daqui a alguns anos já está cheia de cupim. O mofo já tomou conta. O ladrão quebrou a porta, entrou e roubou tudo que tem dentro. Perde importância. Eu vou me preocupar com botar 30 seguros em cima do meu carro? É claro, não podemos ser imprudentes, mas eu vou devotar a minha vida, o meu dia de domingo, por exemplo, para passar o dia todo a limpar, polir, aspirar, encerar aquele carro que alguém pode chegar ali agora, perder o controle, bater no carro e amassar o carro todo? Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas atenções nesse mundo? Porque afinal de contas eu sirvo a um Deus que tem um nome magnífico sobre toda a terra, que domina os céus e as águas e a terra seca, os animais que vivem nela. Eu estou vivendo a minha vida com a perspectiva certa? Eu estou parando para prestar atenção na grandeza de Deus que me salva, que me sustenta? Ou estou parando para prestar atenção só naquela coisa da preocupação da conta de energia que vai chegar e eu ainda não consegui pagar? Eu tenho que me preocupar com a conta de luz? Sim, nós temos obrigações terrenas para cumprir.
Mas essa é toda a minha vida? Quem tem hoje domínio sobre a minha vida é o mesmo que tem o domínio sobre os céus e a terra. Eu não vou me estender muito mais, mas eu queria deixar aqui com os irmãos 4 aplicações. A primeira delas, o louvor a Deus é um remédio contra o desespero. Lá em Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas estavam presos numa masmorra, com os pés amarrados num tronco, depois de terem sido moídos de pancada, chicoteados, envergonhados na frente de uma multidão. O carcereiro tinha recebido ordens para prendê-los, mas ele foi além disso, prendeu e surrou de novo, e amarrou os pés dele num instrumento de tortura, essa questão do tronco. Mas em plena meia-noite, cheios de dor, o que eles estavam a fazer? Louvando a Deus. E não é aquele hino assim, estamos fracos, tão cansados. Esse hino é velhinho, é da minha infância. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. A pessoa já não aguentava mais. Ele estava louvando a Deus, e aquilo ali devia ser uma coisa, porque ele se considerava privilegiado de sofrer por Cristo. Então ele estava louvando de verdade, ele estava feliz dentro daquela masmorra úmida, com os pés amarrados. Ah, Senhor, mas a minha doença não tem cura. Não importa. Louve a Deus. Ah, Senhor, mas eu me recusei a fazer uma coisa errada no meu trabalho e fui demitido. Para a glória de Deus. Deus está trabalhando na sua vida através de uma demissão, te livrando até de um patrão ímpio, até em recompensa. Não é um castigo, porque você não vai mais estar submetido àquele tipo de opressão de você ser forçado a fazer alguma coisa errada. Senhor, meu filho morreu. Aí dói, né? Como é que eu vou louvar o Senhor no meio de uma doença, no meio da morte de alguém que eu amo? Eu conheço uma história que eu tenho certeza de que é verdadeira, de um homem que perdeu 7 filhos e 3 filhas, perdeu casa, perdeu ovelha, perdeu camelo, perdeu tudo. E no final das contas ele falou o quê? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então não existe desculpa, vamos colocar assim, não existe circunstância na vida que nos justifique não louvar a Deus. Nos piores momentos, nos maiores desesperos, o nosso remédio, a nossa saída, o nosso consolo é o louvor a Deus. Segunda aplicação, o louvor a Deus é um remédio contra o orgulho e contra a ansiedade. Por quê? O que é a ansiedade? É não se contentar em não ter controle sobre as coisas. É viver mais no futuro do que no presente. E agora, e como é que vai acontecer? Aquela pessoa vai estar no horário certo? O trabalho vai ser bem feito? Eu tenho que ir lá e fazer no lugar dele, porque senão vai ficar mal feito. E percebe que o ansioso normalmente se acha indispensável. Se eu não fizer aquele trabalho, a pessoa que vai estar lá para fazer vai fazer mal. Então eu tenho que ir lá tomar conta. Isso é orgulho. A raiz da ansiedade é orgulho, porque eu me vejo muito bem e como a única pessoa capaz de resolver aquele problema, XY, tanto faz. Quando eu louvo a Deus, eu me coloco abaixo. Eu não sou o mais importante, eu não sou o mais capacitado, eu não sou o indispensável. E isso tira um fardo das minhas costas. Quando eu me coloco na posição de alguém que louva a Deus
e que confia em Deus para as coisas todas da vida, eu diminuo em 90% o nível de preocupação na minha vida. E outra, eu me coloco no meu lugar de criatura, de dependência. Então meu orgulho também vai por água abaixo. Terceira aplicação. O louvor a Deus é um remédio contra a depressão. O próprio Salmo 19 fala que a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não restaura só o corpo, não restaura só o bom humor, restaura a alma como um todo. E o que é a depressão? É nós vivermos num passado, olhando tudo por baixo, se achando o último dos seres, que não vale a pena fazer nada. Senhor, eu não presto. Senhor, eu não consigo vencer o meu pecado. A tristeza que eu carrego é pesada demais. Meu passado é vergonhoso. Eu não sou digno. Tudo isso nós dizemos dentro de um ambiente, dentro de uma circunstância de depressão. E eu posso ser sincero, é tudo verdade. Eu não sou digno. A tristeza é pesada demais para carregar. Nós não prestamos por nós mesmos. Um deprimido fala um monte de verdades. Ele não fala mentiras. Só que ele deixa de olhar a parte mais importante, que esse Deus infinito, eterno, todo-poderoso, nos levanta. Ele nos ergue. Ele nos dá valor. Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz, para nós pertencermos eternamente a Ele, vivendo com Ele, numa cidade que é tão maravilhosa, que o ouro já não presta. O ouro é calçamento da rua. Então, será que realmente, mesmo diante de todos os meus problemas, de todos os assaltos que eu posso sofrer ao meu espírito nesse mundo, será que eu preciso mesmo estar deprimido? Será que eu preciso mesmo estar desanimado, olhando tudo como se não prestasse, como se eu não tivesse uma esperança? Não. O Senhor Jesus, quando diz que nós temos muito mais valor do que os passarinhos, Ele está dizendo o seguinte: vocês são cuidados, os cabelos da vossa cabeça são contados, coisas que nem vocês mesmos conhecem sobre vocês, eu conheço. A sua vida está na minha mão. Você não precisa ser automaticamente e permanentemente assaltado pela tristeza e pela depressão. Ele é o único que pode nos dar satisfação de verdade. Ele é o único que pode nos fazer olhar as coisas pela perspectiva certa e saber, tá bem, eu sou um pecador, eu não consigo sair do meu poço de pecado, eu não consigo vencer os meus maus hábitos, eu não consigo vencer o meu vício de fofoca, eu não consigo deixar de olhar para aquela pessoa e me achar inferior a ela, ou eu não consigo vencer o meu orgulho, mas Ele vence por mim. Então a única coisa que eu tenho a fazer é louvá-lo. A alegria do Senhor é a nossa força. Para um deprimido, isso aqui é uma promessa maravilhosa. A alegria que vem do Senhor. Eu não preciso ter alegria em mim, nativa em mim, porque quem me dá alegria é Deus. E a quarta aplicação: o louvor a Deus nos dá uma prévia de como será a vida eterna. Eu gosto muito de um hino que diz o seguinte: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Quando nós estamos perto de Jesus, nós já temos um vislumbre do que é viver em alegria plena. E o que é o céu, além de alegria plena? Vamos ler, para terminar, Apocalipse 21, versículos de 1 a 7, para vocês perceberem o que é o destino final daqueles que louvam a Deus nessa vida. 21, do verso 1 ao verso 7.
diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Dá para ficar triste por tempo demais? É claro que nós passamos por tristeza, mas quando nós lemos isso aqui, dá para viver afundado em tristeza diante dessa promessa? Dá para viver tomado pelo mau humor? Quando nós olhamos isso aqui e falamos: eu tenho 70 anos, 80, 100 de provação nessa terra, mas o resto da eternidade eu tenho livre de qualquer mal, de qualquer pecado, de qualquer distância de Deus. Essa é a vida de um cristão. Por isso, olhando para esse tipo de coisa que Davi fala: Senhor, quão magnífico é o teu nome sobre toda a terra. Ele podia passar por gigante, podia passar por traição, podia passar por desprezo da família. O nome de Deus continua sendo o mesmo e ele continua sendo o alvo maior da nossa vida e nós precisamos louvá-lo sempre. Então, meus irmãos, que o louvor do Senhor esteja no nosso coração a cada dia, apesar de todas as circunstâncias, e que nós possamos encontrar a nossa maior alegria no nome do nosso Deus. Amém. O Senhor nos abençoe.